Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, a doutora Débora. Ela é doutora em Biologia Oral pela Boston University. Ela fez MBA pela Universidade de São Paulo, ela é mestre em periodontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista pela Universidade Luterana do Brasil e cirurgia dentista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente ela é professora da graduação e pós-graduação de odontologia da Universidade Cruzeiro do Sul e pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein. E ela lidera o grupo de Saliva Lab, um laboratório de pesquisa em saliva, e orienta os estudantes de graduação e pós-graduação. Também é conselheira do International Association of Dental Research e membro do Comitê de Informação Científica e da Rede Mulher na Ciência da mesma instituição. Eu vou tirar aqui o meu compartilhamento da tela e vou passar a palavra já para a doutora Débora poder começar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde a todos. Feliz em estar aqui, agradeço a VarStation o convite, fiquei super feliz, ainda mais para falar um tema, né, que a gente está trabalhando tanto e de tanta relevância. Bom, obrigada, Raquel, a toda a equipe, adorei que tu botou a foto de todos vocês da VarStation, muito feliz em estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema, né, tão relevante, que é diagnóstico de Covid-19 e, especificamente, né, a saliva no diagnóstico de Covid-19. Então, agradeço o convite e vamos ao webinar. Então, um pouquinho sobre a saliva como fluido de diagnóstico, tá? Então, como a Raquel falou, eu lidero o Saliva Lab, que é um laboratório de pesquisa em saliva. Então, nós trabalhamos com o diagnóstico de doenças orais e sistêmicas através do fluido salivar. Que pesquisas que a gente tem hoje em dia em andamento no nosso laboratório? Bom, nós temos pesquisas que vão desde o diagnóstico do Zika vírus, através da saliva, então uma análise proteômica. A gente tem uma pesquisa super interessante sobre o diagnóstico de câncer de mama pela saliva, uma parceria no hospital também, diagnóstico de endometriose pela saliva, fazemos análise salivar de desempenho esportivo, envelhecimento, e temos uma pesquisa também em parceria com a equipe da professora Maria Rita Bueno, de fissura lábio-palatina. Isso tudo até março. Com o início da pandemia de Covid-19, eu me reuni com todos os meus alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica. Eu oriento também alunos que estão na graduação da odontologia e na graduação da medicina. A gente tem hoje em dia o curso de medicina no Einstein. E eu conversei com eles, eu disse, nós precisamos ajudar. Então, o mundo está passando por uma pandemia, vamos ajudar como sabemos. Então, o que a gente sabe fazer? A gente sabe trabalhar com o fluido salivar como ferramenta de diagnóstico. E daí iniciamos os estudos e temos hoje em dia diversos estudos em andamento no hospital que trabalham com a possibilidade de diagnosticar o Covid-19 na saliva. Então, nós tínhamos experiência já com manipular o fluido salivar e também nós sabíamos que outros vírus respiratórios estavam presentes e identificáveis na saliva. Então, a gente iniciou uma série de pesquisas relacionadas ao diagnóstico de Covid-19 pela saliva. Vou falar um pouquinho sobre essas pesquisas aqui hoje com vocês. Iniciamos também uma pesquisa sobre a possível redução de carga viral na saliva. Enfim, estamos desde março focados em Covid-19 e saliva. Mas como que tudo isso é possível? Então, isso eu acho importante a gente falar logo no início. Não sei se alguns de vocês já tinham escutado sobre diagnóstico de doenças sistêmicas através da saliva. Não sei se esse é o primeiro contato de vocês com o diagnóstico salivar. Então, vamos pensar junto. Como que isso é possível? Bom, isso é possível se a gente entender o que é saliva. E eu geralmente pergunto para os meus alunos, até hoje pela manhã eu estava no Einstein, no Morumbi, falando com a turma da odontologia hospitalar, e eu fiz para eles a mesma pergunta, e eram todos dentistas, eu perguntei, o que é saliva? E eu respondo para vocês. Bom, saliva, não sei se tem dentistas nos assistindo, mas quem é da área da saúde sabe que ela é composta pela secreção exócrina originada das glândulas salivares. E a gente tem, então, três glândulas salivares maiores, a parótida submandibular
e sublingual presentes em pares, e a gente também tem em torno de 600 a 1.000 glândulas salivares menores ao longo de toda a mucosa. Somente essa secreção exócrina é o que a gente chama de saliva, o fluido que a gente tem na cavidade oral? Não, porque na saliva a gente também tem componentes não exócrinos. Então a gente tem na saliva a presença de células. A gente tem a presença de células epiteliais e células de defesa e seus produtos. Nós temos também a presença de micro-organismos e seus produtos. E por fim, a gente tem a presença na saliva de um fluido fisiológico. Ele sai da região da gengiva em direção ao cervical dos dentes, que se chama fluido crevicular gengival. E por que aqui no slide eu ponho barra soro? Porque nesse fluido a gente tem componentes do soro. Então a gente tem a presença de sangue, de componentes do sangue na saliva. Então isso é o que a gente chama de saliva total. Então vocês começam a visualizar como é possível ter o diagnóstico salivar. E lógico que quando a gente fala o termo saliva, a gente não está diferenciando o fluido que a gente tem na cavidade oral, então esse fluido que eu já falei para vocês, que é um fluido oral misto, da secreção glandular. E é isso que eu coloquei aqui em imagens para vocês visualizarem. Se eu for tirar a saliva direto da glândula, isso é possível, a gente faz isso comumente, tanto na clínica como no laboratório, a gente tem um fluido cristalino, homogêneo, estéril. Mas quando a gente vai mexer no fluido que está presente na boca, a gente já tem aquela mistura que eu falei para vocês. Então, a gente já tem esse fluido não homogêneo. Então, nós que trabalhamos com pesquisa, é impossível fazer qualquer análise bioquímica sem ter uma solução homogênea. Então, a gente acaba separando, então, por centrifugação. O sobrenadante é que a gente faz aquelas análises proteômicas e a gente separa do pellet, se a gente quer analisar, por exemplo, células e microbioma. E por que saliva? Né? Isso eu vou falar para vocês primeiro por que saliva em geral e depois a gente entra em específico na Covid-19. Então, saliva é uma amostra fácil de coletar, vocês veem que a menininha ela está aqui feliz em doar saliva, mas ela está triste na hora de tirar sangue. Ela é não invasiva, a maioria dos analitos está presente, então a gente tem a presença da mesma quantidade de bioanalitos que a gente tem no sangue, a gente tem na saliva. Não infecciosa, menos infecciosa na maioria dos casos, fácil de descartar, fácil de transportar. Em alguns casos pode até ser um melhor marcador, baixo custo e preferência dos pacientes. Se eu perguntar para vocês hoje aqui presente, quem poderia fazer um teste pela saliva ou doar saliva, muitos diriam eu. Se eu perguntar agora quem que quer fazer um teste pelo sangue, com certeza menos pessoas diriam eu. E o que a gente consegue diagnosticar pela saliva? Então, o que a gente sabia antes da pandemia? Antes da pandemia, pessoal, a gente já tinha estudos mostrando diagnóstico de doenças virais pela saliva, de câncer, desempenho esportivo, doenças autoimunes, doença pulmonar, doença renal, doença bacteriana, HIV, inclusive a gente tem kits de HIV à venda na farmácia, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e de doença oral. Então a gente já tinha todo esse conhecimento de doenças que são diagnosticáveis pela saliva, então sinais marcadores, biomarcadores destas doenças identificáveis na saliva. Então vamos falar especificamente sobre a Covid-19. Então, a gente ainda vive, infelizmente, uma pandemia de Covid-19. Ontem eu estava atualizando os dados, então são mais de 35 milhões de casos no mundo, né? Aqui, especificamente, eu coloco no Brasil, a gente estava chegando em 5 milhões de casos ontem, tá? E o que é relevante? Por que é interessante o diagnóstico pela saliva? Eu não sei se algum de vocês já teve contato com esse dado. Para cada 1 milhão de habitantes no Brasil, a gente faz 84 mil testes. Isso é pouco, tá? Se eu peguei daquele site que chama World Meter, vocês podem ver lá, cada país tem o número de testes. No início da pandemia, o número no Brasil era 11 mil. Então, a gente está cada vez testando mais pessoas. Mas
enquanto não temos uma vacina ou um tratamento, né, eficiente, nós precisamos, para voltar à nossa economia, para voltar às nossas vidas ao normal. Inclusive, quem mora em São Paulo, acho que hoje está voltando às aulas, para toda essa volta, nós precisamos testar o maior número de pessoas possível. E daí que tudo aquilo que eu falei nos testes anteriores começa a fazer sentido. Um teste não invasivo, um teste que eu posso testar muitas pessoas, um teste rápido, um teste de baixo custo. Então, daí a gente começa a pensar que a solução pode estar, sim, no teste salivar. O que a gente tem de testes atuais para a Covid-19? Bom, geralmente a gente tem o padrão ouro, que ainda é, né, o SWAB, naso e orofaríngeo. Nós temos também alguns testes através do sangue, certo? Mas todos esses testes requerem tanto um profissional da saúde, então, não sei se alguns de vocês já fizeram o SWAB, naso e orofaríngeo, além de ser um grande desconforto para o paciente, ele requer um profissional da saúde para fazer essa coleta. E esse profissional da saúde, ele tem que estar paramentado. Então, ele tem que estar com o que a gente chama de equipamentos de proteção individual. Ele vai estar com jaleco, ele vai estar com a máscara, ele vai estar com a luva. Então, ele vai estar todo paramentado para não se contaminar. E ao fazer essa coleta, esse profissional ele vai estar se expondo a um paciente possivelmente contaminado. Além disso, esses testes eles são enviados a um laboratório altamente equipado. Então, por isso que a gente viu isso no Brasil e no mundo, por isso que a gente tem essa diferença e tão pouco o número de testes, porque não são todos os locais que a gente tem esses laboratórios altamente equipados para fazer esses testes. Então, essas são algumas das dificuldades, ou alguns a gente pode dizer até dos gargalos que a gente tem hoje em dia na testagem de Covid-19. Solução que eu trago aqui para vocês, que a gente vem estudando desde o início da pandemia, usar a saliva. Altamente acessível, coleta fácil. A coleta, ela é segura e não invasiva. Ela pode ser feita, eu coloco aqui, em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Não sei, isso a gente vai falar mais para o final, mas eu já adianto, nos Estados Unidos, por exemplo, em estados como a Califórnia, a testagem dos cidadãos da Califórnia já está sendo feita pela saliva. A NBA americana, a Liga de Basquete Nacional Americana, já está testando seus jogadores pela saliva. Diversas universidades nos Estados Unidos que voltaram às aulas, né? Agora em agosto, também estão fazendo sua testagem através do fluido salivar. E aqui, pessoal, vocês olham essa gotinha e a gente já consegue visualizar alguns componentes presentes na saliva. Então, a gente vê, né, vírus, anticorpos, outros bioanalitos. Então, são todos possíveis biomarcadores que a gente pode usar nesse diagnóstico de Covid-19. Então, saliva no diagnóstico de Covid-19. O que a gente tem, né, até o momento? E eu trago para vocês uma revisão, ficou bem bacana, que o nosso grupo de pesquisa foi um trabalho super de colaboração. Então, a chave no enfrentamento da pandemia é, com certeza, colaborar. Então, foi um trabalho que a gente fez em colaboração com o setor de odontologia do Hospital Israelita Albert Einstein, alunos da Universidade de Cruzeiro do Sul, que eu oriento, eu sou professora da Unixul. Nós tivemos também a participação de um grupo de pesquisa que a gente está colaborando numa pesquisa de Covid-19 na saliva da Universidade de Michigan, um grupo de pesquisa da Espanha e também pesquisadores da USP. Então, o que a gente fez? A gente foi para literatura. A gente foi em busca de estudos que mostravam, né, se haviam a detecção, o diagnóstico de Covid-19 pela saliva e como que era feito esse diagnóstico. Essa revisão, pessoal, ela foi publicada agora em setembro, mas a gente revisou artigos até julho.
Desde julho para cá, aqui nessa revisão a gente incluiu 28 artigos. De julho para cá, a gente já tem o dobro. Para vocês entenderem como, ainda bem, né? Porque isso é ótimo. Então, como que o conhecimento está evoluindo de maneira tão rápida em relação ao diagnóstico salivar de Covid-19. E o que a gente viu nesses estudos? Isso a gente publicou no Journal of Dental Research. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês o link. Esse artigo, ele como é de Covid-19, ele fica disponível online para baixar gratuitamente. Nós observamos que a maioria desses estudos confirmaram a detecção do novo coronavírus, então a detecção de SARS-CoV-2 na saliva de pacientes com Covid-19. E a gente observou que a sensibilidade e a especificidade da saliva para a detecção de SARS-CoV-2 era comparável ao padrão atual, que é o suave naso e orofaríngeo. O primeiro estudo eu trouxe aqui para vocês, ele foi publicado em fevereiro, foi do grupo do Kevin To, de Hong Kong, e eles mostraram a detecção do SARS-CoV-2 na saliva pela primeira vez em 11 pacientes que haviam tido PCR confirmado no swab naso e orofaríngeo. E eles detectaram o SARS-CoV-2 na saliva de 11 pacientes. Eles analisaram 12 desses 11, então 91,7% desses pacientes tinham a presença do vírus presente na saliva. Logo depois que o grupo do Kevin To publicou esse estudo, começaram a surgir diversos estudos de diferentes países do mundo. A grande maioria, no início, veio da China, né, onde iniciou. A gente teve os primeiros casos da pandemia, depois a gente começa a ter estudos da Europa, estudos dos Estados Unidos, um estudo da Austrália. Então, mostrando, sim, a detecção do novo coronavírus na saliva. Muito bem. E como que é feita essa detecção? E isso é importante, porque até ontem alguém me perguntou, a pessoa disse assim, mas diagnóstico pela saliva, mas é tão bom quanto o PCR? Então aí tá às vezes as pessoas fazem confusão, né? O diagnóstico pela saliva, na maioria dos casos e na maioria desses estudos que eu estou mostrando para vocês, também é feito pelo método de PCR. Então, a maioria desses estudos faz a detecção do novo coronavírus com o mesmo PCR, então é o mesmo método que a gente usa para a detecção do swab naso e orofaríngeo. Então, lógico que com a facilidade que eu falei para vocês, que no caso da saliva, não precisa daquele profissional com os equipamentos de proteção individual, com o swab para fazer a coleta. Então, a coleta de saliva ela é muito mais simples e ela pode ser feita pelo próprio paciente na sua casa. O paciente ele não precisa se deslocar para o centro de saúde, ele pode fazer essa coleta da sua casa, do ambiente que ele quiser. Tá? Alguns estudos, além do método de PCR, alguns usaram PCR quantitativo, então eles quantificavam a quantidade de vírus, além apenas da detecção do vírus. Alguns métodos pela saliva, tem até um estudo bem interessante do grupo de Yale, que até eles ganharam agora a autorização do FDA americano para comercializar, né, para usar esse método. Foi a 5ª autorização de diagnóstico pela saliva dada nos Estados Unidos. Essa veio final de agosto, início de setembro. Eles usam o que a gente chama de PCR direto, então eles pulam algumas etapas de preparo da amostra de RNA. Isso é vantajoso, por quê? Porque quem está trabalhando, não sei quantos de vocês estão no dia a dia no laboratório, no dia a dia do hospital, a gente sabe que em alguns locais, né, a gente vê isso pelo mundo, às vezes esses reagentes são mais difíceis de encontrar, principalmente em uma situação de pandemia. Então, utilizar menos reagentes torna o processo mais rápido e mais barato. Tem uma técnica nova também, o RT-LAMP, também bastante interessante, e daí não precisa ter o termociclador, então não precisa utilizar o maquinário. Então, isso aumenta a acessibilidade do teste. E tem alguns estudos que mostraram, apesar de ainda com baixa sensibilidade, a questão da identificação de antígeno através da
saliva. Em relação a, muitas pessoas perguntam, mas é tão bom quanto o SWAB? É equivalente? Então vamos lá. Carga viral reportada em amostras de saliva. A gente tem uma variação de mais ou menos, né? Esse eu estou pegando dessa revisão que a gente fez até julho, mas é mais ou menos também o que a gente vê nos nossos pacientes. A gente tem entre 9,9 vezes 10 na 2 até 1,2 vezes 10 na 8 cópias por ml. Sensibilidade e especificidade, comparando saliva versus suave, naso e orofaríngeo. A gente tem, então, para sensibilidade, uma variação de 66% até 91,7%, e para especificidade, a gente tem uma também alta especificidade, 97% e 100%. Custo. Hoje, até na aula que eu estava ministrando, uma aluna perguntou, mas como se compara o custo? E eu falei para ela, eu disse, olha, o custo, ele é mais baixo. Então, porque vocês imaginem que, primeiro, não precisa de todo aquele aparato, certo? Então, não precisa de todos, não precisa do SWAB, não precisa de todo o equipamento de proteção individual. E um dos estudos que a gente incluiu na nossa revisão fez uma análise de custos e eles viram que para cada 100 amostras de saliva teria um custo mais ou menos de $8,24, e enquanto que para 100 amostras de SWAB esse custo era de $104,87. Então, além quando a gente fala de acessibilidade, não é somente o nosso paciente, ou aqui a gente está falando de uma pandemia, então a nossa população ter acesso a esse diagnóstico para poder fazer da sua residência, ou da sua escola, ou da sua empresa. Isso também é um custo muito mais baixo para todo o sistema de saúde. Então, por isso que é algo altamente desejável. E o que a gente viu nesses dados que eu estou mostrando para vocês? É algo que é, sim, possível. Então, hoje em dia, a gente já tem evidência mostrando, então, como a saliva, a detecção de SARS-CoV-2, o novo coronavírus, através da saliva, tem uma sensibilidade, uma especificidade compatível com a do SWAB, naso e orofaríngeo. Como coletar essa amostra de saliva? Bom, pessoal, geralmente quem trabalha com diagnóstico, o padrão ouro que a gente utiliza é a coleta de saliva passiva, que é a mais fácil de todas e a mais barata de todas. Então, é simplesmente o paciente cuspir, né, num potinho. Então, a gente pede, simples, a gente dá um tubinho estéreo para o paciente e diz para ele deixar, né, o fluido salivar, então cair no tubinho. É uma coleta muito, muito simples. Alguns desses estudos na literatura preferem usar um SWAB para a cavidade oral. Inclusive, eu vi recentemente um vídeo do governo da Califórnia, que lá eles usam um SWAB para coletar saliva, pode também. Mas falando que nós estamos numa pandemia que teve alguns momentos que a gente viu que o SWAB não estava disponível, então poder usar um tubo estéreo é uma grande vantagem, então é algo vantajoso. Então, não necessariamente precisa utilizar um material de coleta. Até agora, na literatura, a gente não teve nenhum estudo que reportou uma análise mostrando se tem diferença. Então, será que é melhor eu usar um SWAB ou será que é melhor eu coletar a saliva passiva, né, cuspir no potinho, como eu falei para vocês? Nós temos dados das nossas pesquisas ainda que estamos em fase de publicação. Então, em breve, a gente espera poder trazer essa resposta. Mas, de novo, já posso afirmar pela nossa experiência de trabalho com o fluido salivar, que geralmente o mais barato é também o melhor. Então, que a coleta sem usar nenhum SWAB, só da saliva passiva num tubo estéreo, é o que a gente mais utiliza. Falei da detecção do vírus, né? Do material genético do vírus, do SARS-CoV-2. Não falei ainda de anticorpos.
Então, primeiro, a gente sabe da nossa experiência com fluido salivar, que a gente tem sim, que a gente tem a presença de anticorpos na saliva. Então, quando se iniciou aquelas análises sorológicas, então a busca de anticorpos, tanto para ver a presença de vírus como a exposição ao vírus, né? E também agora testando vacinas e possível imunidade, então ver essa possibilidade, né? Se a pessoa está ainda imune ou não, apesar de que a gente ainda tem uma literatura que ainda está evoluindo muito, né, nesse tema da imunidade. Então, a gente tem já na literatura 2 estudos que mostraram a presença de anticorpos para SARS-CoV-2, IgA, IgM e IgG na saliva. Então, foram 2 estudos já publicados, mostrando que sim, a gente consegue fazer a detecção de anticorpos através do fluido salivar. Então, isso também é muito interessante, porque lembra, então, toda a facilidade de monitoramento, então a gente consegue não apenas detectar o vírus, mas também anticorpos na saliva. E isso é bastante interessante. E além disso, será que a gente pode, então, fazer a detecção de outros marcadores? Então, a resposta é muito provavelmente sim. Então, eu mostrei para vocês lá no início, lembram daquele primeiro slide que eu falava o que a gente tem no fluido salivar, o que a gente tem nesse fluido oral. Eu, inclusive, falei um fluido oral misto. Então, a gente tem a presença, né, misturando então na saliva, que é secretada pelas glândulas exócrinas, a gente tem a presença então desses componentes não exócrinos. E nestes componentes a gente pode ter sim, eu falei para vocês já, citocinas e outros marcadores, então diversos que a gente pode até chamar de biomarcadores salivares. E aqui eu trago para vocês uma figura dessa nossa publicação, da nossa revisão, mostrando a possibilidade de detectar desde anticorpos até outros bioanalitos presentes na saliva e usar estes biomarcadores para o diagnóstico e monitoramento dos pacientes com Covid-19. Então, isso é muito interessante, porque ele permite a análise de muitas amostras, né? Pode analisar o mesmo paciente muitas vezes de forma não invasiva. Então, é o acesso ao diagnóstico através da análise do fluido salivar. Muito bem. Aqui é só um editorial, eu trago para vocês que a gente escreveu, também disponível gratuitamente online. A gente fala um pouquinho sobre as possibilidades e de como isso a gente publicou bem no início da pandemia, de como a gente acreditava, né, e não só acreditava, como a nossa experiência na pesquisa com o fluido salivar, tudo indicava que o diagnóstico de Covid-19 na saliva era bastante promissor. Então, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei para vocês a possibilidade de detectar a infecção por SARS-CoV-2, certo? Então, a possibilidade, a gente encontra o RNA do vírus. Então, até agora, muitos desses testes sendo feitos por métodos de PCR, o mesmo PCR que faz o swab. Então, a gente tem detecção da infecção, a gente consegue monitorar a carga viral através do fluido salivar. Então, utilizar, por exemplo, um PCR quantitativo, e a gente consegue também verificar a resposta imune. Então, a gente consegue fazer a identificação de anticorpos para a Covid-19 na saliva. O que a gente tem de testes já aprovados? Trago dos Estados Unidos primeiro, porque foi primeiro aprovado pelo FDA. Então, nos Estados Unidos, o primeiro teste aprovado foi esse, que foi da Universidade de Rutgers, e foi em parceria com uma empresa de biotecnologia. O que é esse primeiro teste que foi aprovado? O FDA fez aquela aprovação emergencial, de uso emergencial, né? E eles aprovaram que o paciente fizesse a coleta da amostra em casa. Então, a pessoa entra no site, ela compra o teste, né? E ela recebe pelo correio
um kit de coleta. É um tubo estéreo. Ela recebe um tubo estéreo para coletar saliva e ela depois coloca no correio. Essa empresa ela oferece um vídeo do YouTube para mostrar para a pessoa como coletar e ela depois coloca o seu material no correio, né, em toda uma embalagem própria para isso e envia para análise. Em 2 dias a empresa retorna com o resultado. Então, ainda precisa ir para o laboratório, mas tem a grande vantagem de que o paciente sintomático ele não precisa ir até um serviço de saúde, ele não expõe os profissionais de saúde ali presentes. Então, tem essa grande vantagem de maior segurança de fazer essa coleta em nível domiciliar. Muito bem. Já mencionei o teste de Yale. O teste de Yale foi o último a ser aprovado pelo FDA, que ele deu autorização para o uso do teste, que se chama Saliva Direct, né? Saliva Direct. Então, também é um teste através da coleta de saliva. Ele foi o 5º teste aprovado pelo FDA. E isso eu tirei do próprio site do FDA. E eles falam que o uso da saliva como amostra para testar, ele elimina o uso do swab, que a gente sabe, aqui eu nem circulei, mas é interessante falar, que estão em falta. Então, quem trabalha com isso sabe que sim, os swabs também ficam em falta. E ele também alivia o desconforto do paciente associado a esse swab, que é bastante desconfortável. E como ele é feita uma autocoleta, é o próprio paciente que está feita essa coleta, ele potencialmente diminui o risco de expor os profissionais da saúde. Então, isso é do próprio site da FDA, quando eles aprovaram o Saliva Direct, que é do grupo de Yale, eles publicaram no New England Journal of Medicine, também saiu nas notícias, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, e inclusive eu li recentemente que tem um grupo, uma universidade brasileira testando esse mesmo método para ser usado no Brasil. Muito bem, estamos no Brasil, né? Eu estou em São Paulo, acredito que vocês estão por todo o Brasil. Então, o que temos hoje no Brasil, né? Então, já oferecido ao paciente, a gente tem esse teste, né? Da empresa Mendelix. Então, é um teste que ele usa RT-LAMP, então é bastante interessante essa técnica, eu falei para vocês já lá no início, porque ela não precisa de todo aquele equipamento altamente especializado, então, e ainda mais sendo feita pela saliva, então isso permite um maior acesso ao diagnóstico. E a gente tem também grupos de pesquisa que já trabalhavam com fluido salivar, como o nosso próprio grupo dentro do Instituto Israelita de Pesquisa, do Einstein. A gente tem, ontem mesmo eu estava falando com a professora Maria Rita Bueno, da USP, eles também estão com um teste com resultados bastante interessantes para fazer a detecção de SARS-CoV-2 na saliva através do RT-LAMP. O grupo da Universidade Federal de Goiás também. Nós temos um grupo da Unicamp e também algumas empresas. Eu trouxe essa que também faz semelhante ao que o primeiro teste americano fez nos Estados Unidos, que é dar o tubo para o paciente coletar em casa. A gente já tem também isso sendo feito no Brasil. Então, com certeza, o que eu vejo é que cada vez mais o teste salivar vai estar disponível, que a gente trabalha dia e noite, né, aqui no Instituto de Pesquisa, para trazer a acessibilidade, trazer o acesso ao diagnóstico de Covid-19 pela saliva. Bom, falei, acredito que já mencionei a palavra colaborar e menciono novamente, porque desde o início da pandemia, o que a gente viu acontecendo com profissionais da saúde e cientistas do mundo todo é a colaboração. E é por isso que a gente, graças a Deus, está conseguindo já enfrentar, então, graças à ciência, né, conseguindo, né, enfrentar essa pandemia.
Então, um pouquinho do que a gente fez no nosso grupo de pesquisa. A gente tem 4 projetos de pesquisa em andamento, aprovados pelo CEP, pelo CONEP. Temos colaboração internacional, mencionei para vocês o grupo de Michigan e da Espanha. Recebemos um grant internacional, então financiamento internacional para uma das nossas pesquisas. E eu, pessoalmente, entrei como cofundadora de uma startup, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, que eu estou super animada, que é uma startup que se chama Ventnostics, para o diagnóstico de Covid-19 através da saliva. Então, a palavra é colaborar. E nessas colaborações, em um hackathon, na verdade, de diagnóstico de Covid-19, feito pelo MIT, nos Estados Unidos, eu conheci um estudante brilhante da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o David, e um professor brilhante de Química da República Dominicana, o Randy. E nós nos unimos para, então, trazer o diagnóstico de Covid-19 através da saliva. E nos unimos, então, nessa empresa que se chama Ventnostics. Depois vocês podem ver o website, bem interessante. Então, a ideia lembra que eu mostrei lá no início para vocês, trazendo a solução como saliva? Então, aqui eu trago uma solução de um teste que pode ser feito em casa. Então, a gente está em fase de protótipo, que vocês estão vendo aqui, é o nosso primeiro protótipo do teste, se chama Saliva Spot. Altamente sensível, independente e acessível. Então, o paciente pode fazer o teste em casa, em passos super simples. Então, tudo que o paciente precisa fazer é cuspir nesse funil e tem um visor digital e eletrônico que vai avisando quanto teve de saliva suficiente. Depois, o paciente ele só tem que pressionar esse botão para filtrar a saliva e a gente vai ter no visor o resultado, se foi positivo ou negativo. Atrás do aparelho vem um QR Code. Então, para o paciente pode escanear ou ler esse QR Code e daí vai levar para um site. Então, ele pode registrar o resultado do seu teste. Então, isso pode ser utilizado também, caso a pessoa queira reportar, para a gente saber o número de pacientes infectados nas diferentes regiões. Isso ajuda muito o sistema de saúde e os nossos representantes a administrar a pandemia. Muito bem, então a ideia é levar esse teste para todos aqueles indivíduos, aquelas escolas, aquelas empresas que desejam saber se tem o vírus ou se foram expostos ao vírus. Nesse teste a gente vai fazer a detecção tanto de antígeno como de anticorpos. Então, a gente está propondo levar para todas as regiões. Aqui eu ponho especificamente da América Latina, mas a ideia é realmente ampliar para todas as regiões que têm a presença do vírus. Então, coloco aqui é um trocadilho que a gente faz, que a gente fala, spit on it, seria tipo cuspa nisso. Bom, acho que, falei um bom tempo, 40 minutos, Raquel? Então, agradecer aos todos os colaboradores nessa pesquisa. A chave no enfrentamento da pandemia é, com certeza, colaborar, não tenho dúvida. Acho que todo cientista, todo pesquisador sabe da importância da colaboração e durante a pandemia a gente viu isso ainda mais relevante. Então, é colaborar, é acreditar na ciência e defender a ciência, que foi o que eu trouxe hoje aqui para vocês. Espero que tenha sido agradável. Então, coloco aqui todos os colaboradores internacionais, desde os Estados Unidos, da Espanha e da República Dominicana, e os nossos colaboradores também nacionais. Então, vocês veem aqui, que aqui vocês veem dentista, médicos, biólogos, então profissionais de diferentes áreas da saúde, todos trabalhando juntos para trazer o diagnóstico salivar. E eu sou professora, então eu tenho que sempre agradecer aos meus alunos, porque eles são sempre o coração do projeto. Então, alunos tanto da odontologia da Unixul como da medicina do Einstein, que trabalham conosco e estão também super empolgados em realmente trazer o diagnóstico salivar e em ajudar no enfrentamento dessa pandemia. Deixo aqui o meu contato, aqui o meu Instagram, Dentista Cientista, é um Instagram de divulgação acadêmica, que eu tento sempre levar o que há de mais novo na pesquisa, trago o nosso dia a dia no hospital, no laboratório,
é realmente acompanhar o dia a dia de uma dentista cientista. Agradeço e espero que tenham perguntas para a gente falar um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigada, doutora Débora. Foi uma excelente apresentação. E sim, nós temos algumas perguntas que foram chegando aqui no chat. Eu vou ler conforme a ordem e daí a gente vai respondendo. A primeira pergunta veio da Bruna Santos. Professora, boa tarde. A detecção do vírus na saliva independe da carga viral no paciente? Então, Bruna, ótima pergunta. Então, o teste ele tem um limite, né? O teste de PCR. O PCR, o limite dele é muito baixo, então ele é geralmente 100 células, então ele é um teste muito, muito sensível. Então, essa detecção tanto na saliva como no suave, nesse sentido, vai ser igual. Então, a gente vê uma variação da carga viral, sim. O que a gente vê, e alguns estudos mostram, e isso é bem interessante, que eles mostram uma diminuição da carga viral na saliva com o tempo. Então, semelhante também ao que a gente vê no suave. Então, tem um limite de detecção do teste, sim, e dependendo da carga viral, também vai influenciar a detecção, mas de forma semelhante ao que acontece no suave. Então, essa é uma limitação de todos os testes, eu diria. Muito obrigada pela resposta. A Bruna também comentou aqui. Obrigada, professora. Uma segunda pergunta veio da Joyce. Eu acho que essa pergunta já acabou sendo um pouquinho respondida também ao longo da apresentação, que foi a sua opinião sobre a detecção do SARS-CoV-2 na saliva por RT-LAMP. Então, acho que não, mas posso falar. Eu falei um pouquinho, agradeço a pergunta. Quem que fez a pergunta? Foi a Joyce. Joyce, então, excelente pergunta. Acho super interessante, porque o RT-LAMP, ele permite o acesso, né? Quem trabalha com diagnóstico pela saliva, a gente é super a favor do acesso ao diagnóstico. Por isso que a gente trabalha com saliva, para levar o diagnóstico para toda a população, para dar a chance de diagnóstico à população. Então, o RT-LAMP, pelo maquinário que ele usa, ser bem menor, então ele não precisa daquele termociclador clássico. Então, ele é algo muito interessante, por isso que a gente tem grupos de pesquisa, eu até mencionei o grupo da professora Maria Rita Bueno, na USP, que está com dados bem interessantes do uso do RT-LAMP e diagnóstico pela saliva. E nos estudos que a gente colocou na revisão, os dados deles de RT-LAMP também eram muito bons. Então, acho bastante promissor e muito interessante. Ainda precisa do laboratório. Então, o que eu mostrei para vocês no final é o que a gente está tentando fazer na Ventnostics, que é não precisar ir para o laboratório. Mas é um laboratório menos equipado, o do RT-LAMP. Então, permite a acessibilidade ao diagnóstico. Obrigada pela resposta. A Joyce comentou aqui, mas a sensibilidade não é muito inferior, acabamos perdendo amostras de carga baixa, né? Uma pergunta que ela... Então, Joyce, ela está perguntando especificamente do RT-LAMP, né? Os estudos na literatura que a gente tem até, se tu for ver a revisão que a gente publicou na JDR, mostra estudos com uma sensibilidade boa com RT-LAMP. Mas essa questão é algo da carga viral que a gente tem que sempre monitorar no paciente, né? Então, a gente vai ter ao longo da passagem do tempo, a gente tem geralmente essa diminuição da carga viral e então a gente acaba, detectando menos. Mas isso vai ser independente do teste. E o que o pessoal, até, acredito que eles devem publicar, o pessoal aqui da USP, mas o que a gente vê nos estudos já publicados de RT-LAMP, eles tiveram que trabalhar muito com o uso de tampão. Então, de como otimizar os reagentes para o teste funcionar na saliva. Então, isso é bastante importante. É o que eu falo, trabalhar com saliva, hoje eu até falei na aula que eu dei, eu disse assim, é fácil, mas tu precisa saber manipular o fluido salivar. Eu disse para eles. Então, tu tem que ter o conhecimento desse fluido, conhecimento de todas aquelas enzimas que estão ali. A gente tem uma série de nucleases, proteases que vão estar degradando esse material. Então, a gente tem que saber trabalhar e conservar esse material para o nosso teste funcionar. Muito obrigada pela resposta. A Joyce aqui respondeu também. Obrigada. E uma outra pergunta que nós recebemos foi a da Joseli.
Ela perguntou: o Brasil ainda não permite envio de amostra pelo correio, certo? Você acha que a Anvisa está avaliando essa regulamentação? Então, daí, quem que perguntou? Foi a Roseli. Roseli. Roseli, é uma boa pergunta. É com J. O que eu vejo de todos os órgãos, né, tanto estaduais como federais, é com certeza uma mobilização muito grande para enfrentamento da pandemia. Então, se tiver todos os, tanto para aprovação de novos testes, incentivo à pesquisa, né? A gente vê isso, a gente vive isso, como está sendo incentivada a pesquisa para enfrentamento da pandemia. Então, eu acredito que dependendo, né, do teste, pode ser sim uma possibilidade, mas tudo tem que ser feito, né, com segurança. Então, acho que esses órgãos eles estão aqui para fazer exatamente essa avaliação. Então, né, vamos ter que esperar, vão ter que ser cenas dos próximos capítulos e ver. Mas o que eu vejo é realmente uma mobilização positiva em relação, tanto aqui como nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, a gente está vendo essas aprovações de uso emergencial, então, e um grande incentivo de pesquisar e testar, e com a evidência científica sempre, né, apoiando os testes, de trazer cada vez mais, né, métodos de diagnóstico para a população. Muito obrigada mais uma vez pela resposta. Tivemos uma outra pergunta também da Fátima. Boa tarde. Considerando pacientes assintomáticos, a carga viral é comparável a pacientes sintomáticos? Então, a Fátima, né? Fátima, o que a gente tem na literatura é que geralmente a gente tem uma carga mais alta para os pacientes com sintoma, mas isso depende muito também do quadro do paciente, então, e do tempo. É o que eu falei para vocês, né? O que a gente tem na literatura bem clara é uma diminuição da carga viral com o tempo, isso, né, falando da literatura em saliva. Então, isso que tu tem que observar. Então, comparar sempre com os dados clínicos, né? Com o quadro clínico do paciente, o tempo desde, né, do primeiro sintoma. Então, o interessante do diagnóstico salivar é que ele permite, e tem 2 estudos que mostraram a testagem de pacientes assintomáticos, inclusive esse estudo de Yale. O que eles fizeram foi, eles coletaram saliva de mais de 500 pacientes, que não eram pacientes, na verdade, eram profissionais da saúde sem sintomas. E eles viram, sim, a detecção do vírus, o SARS-CoV-2, nesses pacientes. Eles não reportam a quantidade, eles reportaram apenas a presença e a ausência. Então, eles não fizeram o PCR quantitativo. Mas isso é algo que o teste salivar ele permite com mais facilidade, né? Então, ele permite testar o maior número de pessoas possível. Então, isso é muito importante. No momento que a gente quer retomar as nossas vidas, certo? Todos nós queremos retomar a nossa economia, as nossas escolas, as nossas universidades, as nossas empresas, né? Tudo, a gente precisa testar o maior número de pessoas possíveis. E aí que entra, né, o que eu trouxe para vocês como uma solução, que é o teste salivar. Então, um teste não invasivo, de custo bem menor. Eu mostrei para vocês um estudo que fez essa análise de custo e que permite o acesso. E a gente tem em muitos locais do mundo, inclusive um dos conselheiros da Ventnostics, que é a startup que eu sou cofundadora, ele é diretor do Centro de Controle de Doenças, do CDC, da Flórida, do South CDC, lá da Flórida, e ele tem algumas escolas da Flórida que estão implementando o teste salivar de rotina. Então, é teste em pessoas assintomáticas, porque pessoas sintomáticas nem teriam ido, né, na escola. Então, testar os assintomáticos, eles estão fazendo esse teste semanalmente. É o que está sendo feito em muitas universidades americanas. A própria universidade que eu me formei, a Boston University, está testando, a Universidade de Illinois. Estou vendo diversas universidades testando semanalmente os alunos e dando o resultado, sai entre 1 e 2 dias. Então,
é a maneira de voltar. Enquanto a gente não tem vacina, é testar o maior número de pessoas possível. Sim. Obrigada pela resposta. A Joseli, ela fez mais uma pergunta em relação ao teste. Esse teste seria um autoteste e não um point of care testing. Você pode falar um pouco da legislação? Então, Roseli, né? É Joseli. Joseli, desculpa. Isso. Então, Joseli, eu acho que ela está perguntando eu não sei se ela está perguntando do teste da Ventnostics ou dos outros, mas eu falo dos dois. O teste da startup que eu estou envolvida é um point of care. Então, é um teste que o paciente, a pessoa, as pessoas vão poder, né, no futuro, comprar na farmácia, fazer o teste e ter o resultado. Com todos esses testes point of care, sempre tem que ter uma explicação. Então, que nem a gente tem hoje em dia disponível no mercado, e já tem no mercado brasileiro e no mercado americano, teste de HIV pela saliva. É algo que eu pedia semanas retrasadas, eu precisava demonstrar para os alunos meus, eu pedi pelo RAP. Então, eu pedi, entregou na minha casa, né, que hoje em dia o nosso mundo vive pelos aplicativos. Entregou aqui na minha casa o teste, paguei acho que era R$ 50, e ele vem com instruções. Olha, se você acha que você foi exposto ao vírus, mas o teste deu negativo, ainda procure um profissional da saúde. Se deu positivo, procure um profissional da saúde. Então, ele vem com todas as explicações. Alguns testes, como por exemplo da Universidade de Rutgers, ele não é point of care, porque o que ele permite? Ele permite a coleta em casa. Então, o paciente coleta em casa e envia para análise. O que está sendo feito, por exemplo, na Califórnia? Se vocês botarem, depois coloquem no Google, vocês vão ver lá, o governo da Califórnia faz testes pela saliva. Eles estão fazendo de todos os cidadãos que moram no estado da Califórnia. É um drive-thru, só que não é um drive-thru que tem que precisa ter o que nem a gente tem aqui, que vai a pessoa toda paramentada para fazer a coleta. Não, é um drive-thru que tu pega o teu kit, então eles estão fazendo com suave da boca, então pegando saliva por suave. Tu pega o suave, passa na boca, então eu mostrei para vocês que pode coletar no potinho, lembram, ou pelo suave. Passa na boca, depois coloca num tubinho, lacra, coloca em outro saquinho, e daí abre a janela do teu carro e joga numa lata de lixo. E daí depois tudo que eles fazem é pegar da lata de lixo e levar pro laboratório. Então tu tem esses dois tipos de teste. A legislação, né, daí depende lá ou cá, muitos estão fazendo essa autorização de uso emergencial. Então acho que cada teste precisa, né, passar por todos os processos. Então, de cada país. Então, vai ser um processo aqui, um processo nos Estados Unidos, um processo nos países da Europa. Como não é assim a minha área de expertise, eu não vou entrar em muitos detalhes da parte de legislação, mas o que a gente está vendo realmente um incentivo nesse enfrentamento da pandemia, facilitando essa parte mais burocrática. Acho que conseguiu responder. A Joseli até comentou aqui, né? Um pouquinho, é que teste de HIV e gravidez da farmácia não precisa de profissional para laudar. Aqui, point of care, COVID da farmácia precisa de profissional responsável, né? Nesse caso. Ainda. Os que tem hoje em dia, mas não tem nenhuma pela saliva pela farmácia. Sim. Então, hoje em dia, a gente não tem nenhum teste pela saliva disponível point of care. Então, eu acho que é um processo, né? É todo um processo. Então, que a gente já tem no Brasil, sim, teste de HIV pela saliva, sem a venda over the counter. A pessoa compra o teste. Até pena que tava comigo aqui na aula que eu dei hoje de manhã, eu mostrei pro pessoal. É uma caixinha igual o teste nos Estados Unidos. Esse teste, a gente sempre, quem trabalha com diagnóstico pela saliva, a gente sempre menciona o teste de HIV, porque foi o primeiro teste de diagnóstico pela saliva aprovado na história nos Estados Unidos, que é da uma empresa chamada OraSure. O nome do teste é OraQuick. Então, inclusive essa empresa está trabalhando para usar uma tecnologia semelhante para diagnóstico de Covid-19. Então, a gente espera. A gente ainda não tem nenhuma empresa que faça o diagnóstico rápido
de Covid-19 pela saliva, mas eu espero que no futuro a gente tenha, tanto pela Ventnostics como por outras empresas, né? A gente espera que tenha esse teste acessível para todos. Sim, com certeza. Mais uma pergunta do Gustavo, eu acho que ele quis perguntar em relação ao teste da startup, né? Que é quais os marcadores utilizados nesse teste? Ah, ótima, Gustavo, obrigada. Então, a ideia do teste, a gente quer detectar tanto antígeno como anticorpos. Então, a gente vai fazer antígeno, a gente quer fazer IgA, IgG e IgM. Então, quem trabalha com saliva, sempre o primeiro anticorpo que a gente pensa é IgA, né, que é o mais abundante, né? E na saliva a gente tem, né, o IgA secretório. Então, a gente quer fazer essa detecção para conseguir monitorar tanto a presença de doença como a exposição prévia. Então, essa é a vantagem. Inclusive, agora, até ontem eu recebi um artigo questionando que a gente ainda usa a detecção do RNA do vírus, né, do SARS-CoV-2. E nesse artigo eles estavam questionando o quanto que quer dizer detectar o RNA do vírus. Será que não seria mais interessante fazer detecção por antígeno? Alguns estão até voltando a sugerir cultura viral, enfim. É uma discussão em andamento na literatura e tudo a gente tem que sempre ter em mente, né? O tempo do teste, a acessibilidade, enfim. A gente está enfrentando uma pandemia, então a gente precisa que esse teste seja acessível e tenha, né, uma sensibilidade e especificidade alta. É isso, né? Isso que a gente tem que sempre mostrar para todos os testes. Obrigada pela resposta. Temos uma pergunta da Fátima. A senhora mencionou no início a possibilidade de redução da carga viral. Isso seria uma forma de descontaminação da saliva, inativação do vírus? Então, são cenas dos próximos. Quem perguntou? Fátima. A Fátima. Isso é um estudo super interessante que a gente tem em andamento. Então, a gente não tem como falar descontaminar a saliva, é algo que não dá para falar junto, porque a saliva ela é cheia de micro-organismos. Então, como o nosso corpo, a grande maioria desses micro-organismos estão lá para nos fazer o bem, são bons, deixam a nossa cavidade oral em equilíbrio, tudo ótimo. Agora, o que a gente tem desde o início da pandemia, não sei se ela é dentista, os dentistas se perguntam, será que algum enxaguatório oral funciona para reduzir a quantidade do novo coronavírus na saliva? Será que os antimicrobianos que a gente tem, será que eles funcionam? A gente não sabia, por quê? Porque é um vírus novo, então nunca foi testado. A gente tinha dados só com bactérias. Então a gente não tinha essa resposta para vírus. E daí a gente iniciou uma pesquisa super bem conduzida, tá com dados assim super interessantes, testando essa possibilidade. Será que tem algum enxaguatório? E daí são dados que agora a gente está analisando e a gente espera em breve, né? De repente um outro webinário que eu combino, né, com a Raquel, que eu venho aqui só para falar sobre esse assunto, mas é algo muito importante. É muito importante em dois sentidos, porque é algo que vai dar mais segurança para o dentista na clínica, no atendimento clínico. Os dentistas, não sei se vocês acompanharam, foram profissionais que, por recomendação do nosso Conselho Federal e Regional, a gente ficou sem atender no início da pandemia. Agora a gente já voltou aos atendimentos com toda a segurança, porque como profissionais da saúde, a gente só pode atender o paciente com toda a segurança presente, o dentista entende muito bem disso. E também, se tiver algum enxaguatório eficiente, ele pode ser utilizado, por exemplo, pré-intubação de pacientes no hospital. Então, é algo bem interessante e que a gente precisa de dados. O que a gente não tem ainda dados na literatura. A gente teve até agora 2 estudos. Um estudo mostrou com 2 pacientes, então, né, mostrou o efeito de clorexidina com 2 pacientes, o outro mostrou peróxido de hidrogênio, o efeito em 12 pacientes. Então, realmente, o nosso estudo ficou muito bem conduzido aqui no hospital. Eu espero em breve, a gente está analisando os dados, trazer esses dados para vocês, algo para trazer uma luz, né? A gente está numa escuridão científica nesse quesito e a gente acredita que a gente vai conseguir contribuir com a ciência, né? O que eu falei, né? Acreditem na ciência, a gente vai conseguir contribuir nesse aspecto.
Com certeza, e a gente marca mais um webinar para falar sobre esse assunto. A Joseli, ela está perguntando agora quanto tempo demora o vent test? Então, o teste, né, que eu mostrei da startup, eu tenho o processo todo são resultados que saem em 10 minutos. Então, é um teste super rápido. Agora, a gente está em fase de protótipo, que é isso, a gente está criando, né, o primeiro aparelhinho, testando. Então, primeiro, né, testando em amostras que a gente pega, que a gente põe o vírus, depois a gente põe as proteínas, depois a gente pega amostras de pacientes. Então, a gente está seguindo todo o processo, né, científico da testagem. Então, mas ele é muito rápido. A ideia é trazer um teste, inclusive quando a gente apresenta a Ventnostics, a gente mostra até um teste de gravidez para fazer essa equivalência. Então, a ideia é ser igual ao teste de gravidez. É ser um teste que dá rápido o resultado na hora. Então, essa é a proposta. A gente teve mais uma pergunta sobre o protótipo, né? A Fernanda, ela perguntou assim, no protótipo da Vetnostics, a detecção é do vírus ativo, correto? É um teste diagnóstico ou de triagem? Então, como a gente está propondo utilizar 4 analitos de ambos, então a gente vai conseguir detectar a presença da infecção e também a exposição à infecção passada. Então, isso a gente consegue unindo a detecção de antígeno com IgA, IgM e IgG, com diferentes tipos de anticorpos. Então, essa é ter o mais completo, né, possível, né, que a gente consegue nesse momento para auxiliar, né? O acesso ao diagnóstico, isso é o mais importante, a gente levar não sei se quem estava aqui desde o início que eu mostrei aquele dado no Brasil, que a gente tem quantos testes, que é 81 mil testes para cada 1 milhão de pessoas, então ainda precisa, né, melhorar muito mais esse número, a gente precisa levar o acesso ao diagnóstico para retomarmos, né, voltarmos ao nosso novo normal. Bom, as perguntas aqui continuam. A gente já passou os 5 minutos do tempo que a gente tinha programado, mas se não tiver nenhum problema, a gente continua, tudo bem, doutora Débora? Não, podemos continuar um pouquinho mais e também quem tiver mais perguntas pode também mandar no Instagram, na Dentista Cientista, que geralmente eu respondo com o maior prazer. Ótimo, então vamos continuar aqui. A Cris, ela perguntou sobre a sensibilidade no PCR. Ela falou assim, a sensibilidade do PCR na saliva é 80% da nasofaringe? Então, será 80% de um exame que já tem sensibilidade de 63% a 80%? Quem perguntou? Cris. Cris, o que a gente viu na literatura, em todos os estudos, a gente está vendo também nos nossos dados, é uma sensibilidade compatível ao SWAB. Então, a gente está vendo uma compatibilidade, eu não vou nem entrar em números, mas vou te dizer que ela é compatível ao SWAB, nasofaríngeo. Então, isso dá o embasamento científico, né, para se usar, para passar a se usar, né, o teste salivar. Lógico, por exemplo, na nossa revisão a gente teve um pouco mais de 2.000 casos, unindo todos os artigos. Hoje em dia a gente já tem mais que o dobro, porque, como eu falei para vocês, na revisão a gente botou 28 artigos, mas a gente foi só até julho. Então, desde julho até outubro, a gente já teve o dobro de publicações. Então, quanto mais amostras a gente tiver de saliva, mais embasamento a gente vai ter para utilizar esse teste. Mas hoje em dia já está bem claro na literatura como esse teste ele tem uma sensibilidade e especificidade, né, compatíveis com o SWAB. Então, a gente já consegue, né, indicar a utilização do diagnóstico pela saliva. Obrigada pela resposta. Temos uma pergunta aqui, eu não sei muito bem qual é o nome da pessoa, mas é T. Jesus. Você tem experiência com a detecção do COVID por espectrometria de massas? Então, eu trabalho muito com espectrometria de massas, mas eu trabalho mais para análise por exemplo, faço proteoma salivar.
Eu pessoalmente, a gente não utilizou para a Covid-19 ou até em busca de proteínas específicas do vírus, mas eu acho algo super interessante. No nosso estudo do vírus da Zika, o nosso teste diagnóstico, inclusive que a gente fez a patente, a gente fez por espectrometria de massa. Depois, se tu quiser, me escreve, eu te mando esse estudo já publicado na literatura. Então, o que a gente fez? A gente identificou o peptidoma do vírus da Zika e a gente identificou as proteínas do vírus do vírus da Zika, os peptídeos, né? Ele codificava para 7 proteínas, então a gente pegou os diferentes peptídeos na saliva de pacientes. Isso a gente fez para o vírus da Zika. Então, acho super interessante, mas aqui a gente ainda não utilizou pessoalmente e também não vi nenhum estudo na literatura que esteja fazendo espectrômetro de massa. O que eu vi em saliva, o que eu vi tem um grupo dos Estados Unidos que mas não é espectrômetro de massa, mas eles estão utilizando um teste que ampliaria o diagnóstico de bioanalitos, que nem aquela foto que eu mostrei para vocês. Então, não necessariamente só a detecção do vírus, mas de outros marcadores. Então, acho algo bem interessante de ser explorado. Obrigada pela resposta. Emily Santos, ela perguntou: boa tarde. Por quanto tempo é possível detectar o vírus SARS-CoV-2 na saliva? Então, Emily, ótima pergunta. A gente tem até agora, na literatura, a gente tem mostrando a detecção até 30 dias. Foi um estudo do Kevin Toll, porque a maioria dos estudos não acompanhou os pacientes, né? Então, a maioria fez o diagnóstico inicial, comparou com o SWAB, mas não faz o acompanhamento longitudinal. O grupo do Kevin Toll, num dos estudos dele, ele fez o acompanhamento longitudinal e ele mostrou até mais ou menos 30 dias, acho que eram uns 25 dias após o início da infecção, ainda a detecção do vírus na saliva. E, inclusive, tem um outro estudo que aponta que, às vezes, o vírus ele não está mais detectável no suave, mas ele ainda está detectável na saliva. Então, isso é uma pergunta bem interessante. Então, isso é importante, que a gente precisa cada vez mais estudos que façam o acompanhamento dos pacientes, tanto para a detecção do vírus e até para anticorpos também, né? Os estudos que foram feitos na saliva, eles mostram uma análise da presença desses anticorpos. Então, por quanto tempo que a gente vai ter a presença desses anticorpos? É uma pergunta que ainda precisa ser mais explorada. A gente tem ainda pouca literatura em relação a isso e saliva. Muito mais perguntas, Raquel? Daqui a pouco Nós temos 2 perguntas finais aqui. Perfeito. Fazer umas 2 finais. Pode fazer juntas, daí eu respondo. A última é um pouquinho maior. Eu vou ler primeiro a da Cris. Ela pergunta: quais alvos do SARS-CoV-2 são pesquisados? N, Spike, GNE? Respondo. Todos. Depende do teste. No PCR que a gente fez um PCR multiplex muito bom. Na verdade, a gente gostou bastante da experiência. A gente amplificou o gen, a gente fez para o gen ORF e para o gen N. Tem PCR que amplifica o gen E. E nos testes, por exemplo, que trabalham com anticorpos, eles às vezes fazem, por exemplo, fazem através da proteína S, né? Enfim, depende. Então, eu não vou entrar em detalhes, até a gente pretende publicar um artigo com os nossos dados. A gente viu diferença na amplificação, a gente comparou o gen ORF com o gen N, a gente viu sem diferença, e eu espero publicar, porque isso é importante também, tu saber qual que vai funcionar melhor, né? E até é vantajoso fazer mais de uma amplificação, né? mais de um gene como target ou não. Então, isso eu acho. A gente até estava conversando com uma das pessoas que trabalharam com a gente no projeto exatamente sobre isso. Então, mas no nosso caso, os estudos que a gente fez de saliva, a gente acabou utilizando um kit que amplificava ORF e N. Certo, obrigada. E agora a gente vai para a nossa última pergunta, é a da Fátima. Ela comenta assim:
Eu não sou dentista, trabalho em pesquisa em câncer usando saliva, mas tivemos que interromper as coletas por segurança, pois na impossibilidade de testarmos todos os pacientes, a presença do vírus nas amostras poderiam comprometer os resultados, além da questão da segurança. Os métodos de inativação do vírus na saliva propostos até então levam à degradação de proteínas e estruturas como vesículas extracelulares. Nesse sentido, a minha pergunta seria como eliminar o vírus sem comprometer o uso da saliva em outras pesquisas que não COVID? Como que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Fátima. Fátima, adorei a tua pergunta. Eu adoro conhecer pessoas que trabalham com diagnóstico salivar. Então, depois tu me escreve no Instagram, viu? Para a gente ficar em contato. Ótima pergunta. Passei pela mesma situação. A gente que trabalha com análise proteômica, a gente teve que interromper as coletas por segurança. Agora a gente já está retomando as coletas. Tem maneiras de tu coletar com segurança, depois tu me escreve e eu te explico. Que um dos métodos mais rápidos que as pessoas estavam fazendo é aumentando a temperatura, daí tu vai ter a degradação, não tem como, né, fugir disso. E tem um tampão interessante que até o grupo do Kevin Toll propôs, enfim, lidar com essas possibilidades que se tu não tem um laboratório de nível de segurança, né, que permita tu trabalhar com amostras que possam estar contaminadas, tu tem que fazer a inativação do vírus, com certeza, por segurança, para te poder trabalhar no laboratório. Nós passamos pela mesma situação no início da pandemia, a gente também parou as coletas de pacientes não Covid, né, enfim, e focamos, até porque a gente acabou focando todo o nosso grupo de pesquisa, todos os esforços em Covid. E agora que a gente está voltando a coleta dos outros pacientes, mas com toda a segurança necessária. Mas então me escreve que é um prazer compartilhar protocolos. Como eu falei, a gente sempre teve isso na pesquisa de saliva e hoje cada vez mais a gente vê isso no mundo de pesquisa. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, eu vou coletar saliva. E eu vi que os meus colegas de Portugal já estavam coletando, porque as coisas, a gente estava sempre um mês atrás, né, da Europa. Então, os nossos colegas de lá já estavam coletando, eles nos mandavam todo o protocolo completo. Então, é algo que a gente faz isso também. Eu dei um webinário alguns meses atrás para o pessoal de Buenos Aires que queria coletar saliva de Covid também. Mandei para eles todo o nosso protocolo, em todos os detalhes de como a gente faz isso. É a única maneira, sempre foi, né, colaborar, a única maneira da ciência evoluir é a gente colaborando. Eu sou super a favor da colaboração científica e ainda mais no enfrentamento de uma pandemia. Então, a gente tem que colaborar. Então, me escreve, Fátima, que vai ser um prazer eu compartilhar os protocolos. Ela já respondeu aqui que ela vai entrar em contato, com certeza. E, bom, agradecemos cada um que ficou aqui até o final. Foi excelente mesmo ouvir todas essas perguntas que foram enviadas e tanto as respostas, né? Muito obrigada mais uma vez, doutora Débora. A pessoa está agradecendo aqui no chat. E nós agradecemos mesmo por você ter aceitado esse convite. E com certeza, se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente retoma, fala ainda mais sobre esse assunto e sobre outros também que ficaram aí de dúvidas pendentes. Com certeza, foi um prazer estar aqui. Adorei, Raquel, adorei toda a participação. Acho que a gente sempre aprende nessa parte de perguntas e respostas, por isso que eu quis fazer a apresentação, mas deixar um tempo para isso. Adorei e contem comigo, o que vocês precisarem, me escrevam. Eu respondo super rápido, vocês têm meu e-mail ou aqui no Instagram. É realmente a maneira que eu respondo mais rápido. Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.